Inseminação artificial, este é o nosso assunto de hoje, com o especialista em reprodução humana, Dr. Alessandro Schuffner. É muito importante que você preste atenção na nossa conversa, porque existem sim vários métodos para você realizar o sonho de ser mãe, de ser pai, de constituir uma família. Doutor, obrigada por você estar aqui conosco. Vamos falar um pouquinho, doutor, das maneiras em que nós podemos realizar esse sonho. Primeiro eu quero conversar com você a respeito daquelas pessoas que já tentaram engravidar durante muitos anos e não tiveram sucesso nessas tentativas. A inseminação artificial, neste caso, ela pode ser um caminho, doutor? Exato. A inseminação artificial, ou inseminação intrauterina, é uma das formas de tratamento de reprodução humana que a gente tem, né, do arsenal que a gente tem. A gente começa, na realidade, a ideia é sempre começar do mais simples, né, que é o coito programado, que a gente chama, né, onde a gente estimula a ovulação dessa mulher, faz com que ela tenha mais de um folículo, um óvulo. Através de remédios, doutor? Através de remédios, tá, né, oral ou injetável. Depois a gente dá uma injeção e faz com que ela tenha uma relação um determinado dia e hora, então a gente ajusta o timing da relação, que é a segunda fase do ciclo folicular, do ovulatório, e depois a gente dá a progesterona, que é um hormônio para dar suporte para o endométrio, para receber melhor esse embrião. E na inseminação artificial a gente faria a mesma coisa, só que você está criando mais atalhos, você está controlando mais processos, né? Então, ao invés da paciente ter a relação sexual, será que o muco cervical, né, do colo do útero não está legal? Teria um pH baixo, um pH ácido? Então, a gente cria um atalho sobre isso, onde a gente pega os espermatozoides através de um espermograma, como uma coleta do espermograma, separa esses espermatozoides melhores, né, melhora esse espermatozoide laboratorialmente falando, põe num catéterzinho, como se fosse um canudinho, e vai no fundo do útero e deposita. Então, a gente cria um atalho sobre o muco. Isso é um fator que ajuda a engravidar mais. Agora, doutor, se o problema é com o homem, o procedimento é o mesmo? Se for um problema leve nos espermatozoides, ainda assim poderia ser feita a inseminação intrauterina também, né? Porque você teria a vantagem de pegar todo o ejaculado, né? Habitualmente o homem tem 1,5, 2 ml de ejaculado, você pegaria todo esse ejaculado e prepararia, enquanto uma relação cai 500, 800 microlitros no colo, talvez no útero, talvez isso não seja suficiente. Então, agora, quando é um fator masculino grave, aí a gente não teria condições de nem mesmo uma inseminação artificial, porque a gente precisaria pelo menos de 5 milhões de espermatozoides móveis para uma inseminação, né? Abaixo disso cai muita taxa de gravidez, não valeria a pena, né? Então a gente pensa num fator masculino grave, numa fertilização in vitro, onde a gente vai combinar esses espermatozoides com o óvulo no laboratório, ou então fazer o que a gente chama de ICSI, né, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, quando tem ainda menos espermatozoide. A gente vai injetar um espermatozoide em cada óvulo, e assim obtém o embrião e transfere o embrião. Então a gente cria um atalho a mais, que seria um fator masculino grave, não tem mais. A gente vai conseguir fazer com que essa mulher engravide. Doutor, então a inseminação artificial é uma coisa, ou seja, ela pode ser feita mesmo durante a relação, a pessoa tendo a relação sexual e programando tudo isso, ou fazendo in vitro, mas qual é a diferença da inseminação artificial para esta reprodução in vitro? Na verdade, são nomes diferentes para o mesmo procedimento? Não, são procedimentos diferentes. A inseminação artificial, né, que a gente pode chamar também de inseminação intrauterina, a gente vai pôr o espermatozoide no fundo do útero, dali ele vai nadar pela trompa e encontrar com um óvulo lá. Formou um embriãozinho, volta o embrião para o útero. Então, dentro da mulher, vamos dizer assim. Dentro da mulher, exatamente. E na inseminação... in vitro, não. A in vitro, ou o bebê de proveta, a gente tira o óvulo do ovário dessa mulher, combina com o espermatozoide no laboratório, né, de fertilização, e põe o embrião pronto. Então, a gente cria o atalho sobre a trompa, sobre o espermatozoide conseguir entrar, não entrar. A gente vai colocar o espermatozoide lá dentro se for necessário, quando tem muito pouco espermatozoide. Então, tem uma série de controles que a gente consegue fazer e, dessa forma, a gente obtém a gravidez. Agora, doutor, nós estamos falando da faixa etária de mulheres que são consideradas dentro da idade ideal para engravidar, de 25 a 35 anos, ou nós estamos falando desse procedimento para as mulheres que hoje têm mais de 40 anos e ainda têm esse sonho e retardaram, como muitas têm feito por conta da vida profissional. É possível fazer tudo isso depois dos 40 anos, doutor? Sim, é possível sim. Claro que a gente sabe que não é o ideal reprodutivo engravidar, como você falou, realmente até 35 anos, mas infelizmente algumas mulheres não conseguem isso, por tudo isso que a gente sabe da sociedade, de trabalho, de achar o parceiro ideal.
Aí a gente faz a inseminação intrauterina, a fertilização in vitro. Claro que tem uma taxa de gravidez menor uma mulher com 42 anos do que uma mulher com 30, né? Mas ainda assim existe o potencial, a possibilidade dessa mulher engravidar com um óvulo geneticamente relacionado a ela. Então isso traz muita a tranquilidade para a mulher. Ela vai no processo mesmo sabendo que a taxa é menor, mas ela pode conseguir sim, né? E além disso a gente sabe que medicina não é a ciência exata, né? Não tem o sim, não, o certo e errado. A gente tenta, deixa claro o percentual de chance, né? Em algumas mulheres, inclusive, não acima dos 40, mas já 43, 45 anos, onde a taxa é ainda menor, muito menor, elas optam, às vezes, por uma ovodoação, onde ela pega o óvulo de uma doadora, né? Que não vai ter nada geneticamente relacionado a ela, vai formar um embrião com o espermatozoide do marido e transfere o embrião para o útero dela. Ela engravida, né? Mas não é geneticamente relacionado. Mas, em alguns momentos, essa é a única alternativa que ela teria para obter a gravidez. E elas aceitam, elas curtem e vão para a gravidez. E fica um processo bem legal. Doutor, mulheres que entram, por exemplo, na menopausa considerada precoce, antes dos 40 anos, elas têm que fazer esse tipo de procedimento. A mulher na menopausa já não tem mais produção de óvulo, é isso? Exatamente. Então, a mulher na menopausa é bem claro isso, né? Ela não consegue mais produzir ela já óvulo. Não tem como engravidar mesmo. Não tem mais como. Mas algumas, elas já passaram por tantos tratamentos, né? E já estão desgastadas, e elas querem algo com a taxa de gravidez maior. Elas também vão para a ovodoação. Mas a idade isoladamente não é um fator para você falar, não, você tem que fazer um tratamento de alta complexidade, ou você não vai engravidar. Não é verdade. A gente tem que expor as taxas de gravidez, né? Tem que ser real. E a partir dali o casal decide junto com o médico qual tratamento que eles vão seguir, o que eles vão fazer. Agora, doutor, por que muitas pessoas não conseguem engravidar de jeito nenhum? Que nem a inseminação, nem o in vitro não vinga, doutor? É algum problema da pessoa mesmo, que o organismo não aceita? Porque eu conheço pessoas, por exemplo, que tentaram fazer inseminação artificial mais de 8 vezes. E depois desistiram, mesmo por conta do desgaste emocional também, que a gente sabe que traz, né, doutor? Por que tem gente que não vinga, doutor? O que a gente sabe também, assim, tem uma coisa bastante enigmática em reprodução humana, que é exatamente a interação do embrião com o endométrio, que é a parte interna do útero que recebe o embrião, né? Sei. Porque, na verdade, o modelo epidemiológico, o modelo científico correto, você deveria tirar o útero das mulheres e ver como é que está aquela implantação daquele embrião. 100 mulheres um dia, 100 no outro, 100 no outro, 100 no outro, e assim você entendeu o que de fato aconteceu, né? Então isso a gente não sabe, então fica muita especulação do que de fato está ocorrendo ou deixando de ocorrer. A gente sabe, por exemplo, que tem um mecanismo que a gente acha que tem em humano, porque tem outras espécies de mamífero, primata, não humano inclusive também tem, chama de crosstalk, né? Que é a conversa cruzada entre o embrião e o endométrio. Né, que a gente costuma falar que é um mecanismo de chave-fechadura, né? Tem que ter as duas coisas, né? Faltou um, não vai acontecer a gravidez. E um melhora o outro, né? Então chega o embrião na célula lá do endométrio e fala assim, apareça o receptor aí, porque eu estou aqui para invadir. E tem mulheres que talvez não expressem esse receptor, né? É muito raro. Não existe uma explicação. Não existe uma explicação correta, infelizmente não, né? A gente sabe da janela de implantação, que é um período específico que o embrião implanta. Algumas mulheres a janela é mais lenta, mais rápida, isso a gente tem que ajustar, mas ainda assim, mesmo isto também é bastante discutível ainda na literatura. Doutor, quem é que não deve nunca fazer um tratamento para engravidar através da inseminação? Existem contraindicações? A inseminação artificial, a inseminação intrauterina, ela tem, não contraindicações, mas é porque o sucesso é muito pequeno, seria exatamente fator masculino grave, fator tubário, né? Algum tipo de doença pode impedir também, doutor? Às vezes alguma doença, aí vem a contraindicação do obstetra, do clínico geral, né? Então, por exemplo, a mulher tem uma pressão alta muito alterada, então fácil, muito alterada, e ela não conseguiria ter um controle disso ainda de forma mais eficiente durante a gravidez. Então é melhor não engravidar, né? Então alteração cardíaca grave. Então às vezes tem paciente que não chega a gente. Outras mulheres com câncer, hoje vigente, com os hormônios da própria gravidez, não é nem do tratamento em si, o tratamento é curto período, a gente está falando de 8, 10 dias, mas a gravidez são 9 meses de hormônios altos também, né? Então tem determinado tipo de câncer que é contraindicado em engravidar por causa dos hormônios que a gravidez levaria. Então a gente não vai tratar uma mulher dessa, ela é a contraindicação da obtenção da gravidez. Aí essas é o inverso, a gente tem que criopreservar o óvulo dela para no futuro ela poder engravidar, né? Mas no momento não é o ideal que essa mulher engravide.
Doutor, você tocou num assunto muito importante também, que é essa história de guardar os óvulos. Se eu tenho 35 anos e acho que agora não é o momento de engravidar, com 35 anos eu posso fazer essa retirada dos óvulos e guardar, congelar, da maneira como é feito mesmo pelos profissionais, pelos médicos, e estes óvulos guardados, eles vão estar bons para daqui 10 anos, por exemplo, se eu resolver engravidar com 45? Exato. O óvulo de congele, ela permanece com aquela característica do momento em que foi congelado, independente ela não envelhece. Por causa... Não envelhece. Tá. Então, passou 5, 10, 20 anos, não tem problema. Ela vai conseguir engravidar com aquele óvulo. E com a vantagem, congelou aos 35, ela tem a chance menor de ter uma doença cromossômica naquele óvulo do que a mulher aos 40, 42. Então, mesmo que depois ela poderia, por exemplo, engravidar com relação sexual, porque aos 35, quando ela congelou, ela não tinha um parceiro que ela quisesse engravidar. Aos 42, ela tem. Mas eu não estou querendo usar aquele óvulo de 42 porque tem a chance maior de ter uma doença cromossômica. Então, eu vou usar meu óvulo quando eu tinha 35 anos. Já está guardado. Está guardado. E aí, o tempo não interfere. Onde foi congelado, eu mudei de país, mudei de estado, de cidade, não tem problema. Né? Hoje tem empresas de transporte biológico, material biológico, muito seguras. Então, isso tudo traz tranquilidade para essas mulheres. Inclusive, no ano passado, né, em 2020, por conta da pandemia que a gente está vivendo ainda, Brasil e mundo foi a mesma coisa, Europa, Estados Unidos, o número de pacientes congelando óvulos foi muito grande, né? Porque eram pacientes que, de certa forma, não estavam se encontrando com alguém, não tinha perspectiva de encontrar com alguém para que pudesse ter filho. Não conseguia nem namorar, né, doutor? Quanto nem namorar, o melhor é congelar óvulo. Doutor, uma mulher, o ideal, a pessoa é que a gente fala isso, né? Mas eu sei que a gente não tem a gente não costuma ter esse planejamento quando tem 20 e poucos anos, não fica pensando, vou congelar óvulo porque posso querer ter filho depois dos 35. Mas se eu congelar com 25 anos, por exemplo, o óvulo é melhor do que quem tem 35? Na realidade, não. Né? O que se tem é que parece que até 30 é muito parecido, entendeu? É a mesma coisa, tá. Eu diria. De 30 em diante começa a haver uma queda, mas ela não é estatisticamente significante ainda, ela não é importante. Né? Então, é só depois do 35 mesmo que 35, Até 35 é a mesma coisa, entendeu? Ela poderia congelar aos 34, 35 e vai ter um sucesso, uma chance muito grande. E uma vantagem também de congelar nessa faixa etária é que às vezes você consegue um número de óvulos bom em uma única tentativa, né? Eu tenho 40 anos. Como assim, doutor? Por exemplo, a paciente tem 30 anos de idade. É um termo em inglês, um trabalho publicado há uns anos atrás em Boston, que ele fala assim, chama one and done, né? Uma vez e ela vai engravidar. Né? Pronto. Ela fez um estímulo e ela conseguiu 20 óvulos. É próximo de 100% a taxa de gravidez numa mulher com 30 anos com 20 óvulos, né? 92, 90%. Pode até engravidar de mais de um, né, doutor? Pode até engravidar de mais de um. Só que essa mesma mulher, se ela tiver 42 anos, para ela conseguir esses 20 óvulos, ela não vai conseguir em uma única vez, vai ter que fazer 3, 4 vezes, e ainda assim não atinge os 90%, entendeu? Ela vai atingir uns 70%, né? Então, essa é a diferença da idade, do impacto da idade. A outra também vai conseguir, só que vai ser mais difícil, mas o caminho mais árduo, mas chega lá, né? Doutor, mais jovem, melhor. Se eu tiver com essa coragem toda de passar dos 40 e ainda quiser ter mais de um, o que eu guardo de óvulo é o suficiente? Pode não? É o suficiente para eu engravidar 2 vezes? Dependendo do número de óvulos, sim. Né? Você tem, ainda mais se você conseguir engravidar no primeiro lote de óvulos, né? E você tendo mais óvulos, deixe congelado e use no futuro para a segunda gravidez. Não precisa descongelar tudo de uma vez? Não precisa descongelar. A gente congela em lotes de 4, 5, 6, exatamente porque hoje melhorou muito o meio de cultura de descongelamento de incubadoras. Então, essa coisa facilitou com que a gente injete menos óvulo, tenha melhor qualidade de embrião e transfira 1, 2 e vai obter a gravidez. Doutor, sabe o que eu quero te perguntar? Eu me lembrei agora da atriz Solange Couto, que, se não me engano, ela engravidou quando ela tinha acho que 52 anos, que ela tinha se casado de novo e tal. Se ela congelou o óvulo, e, por exemplo, se eu congelo o óvulo e quero ter o filho depois dos 50 anos, o risco de morte ou de alguma doença, para mim, pelo fato de eu já ter mais de 50 anos, é muito grande? Isso não é aconselhável, doutor? Não é aconselhável na maioria das vezes, né? A ponto de, para a gente poder fazer um tratamento hoje acima de 50 anos de idade, né, mesmo que seja o óvulo de uma doadora, o óvulo daquela mesma mulher que congelou aos 30, a gente precisa de uma junta médica, né? Não é tão simples assim, né, doutor? Assim, né? Não é só o óvulo, nesse caso, não. né? Porque, na verdade, do ponto de vista reprodutivo, o mais fácil é fazer engravidar, digamos assim, entendeu? Essa mulher vai engravidar.
mas só que a gente não quer colocar a vida dela em risco. Lógico. Nenhum motivo. Então, a gente tem que ter toda essa avaliação do clínico, do médico de pré-natal de alto risco, entendeu? Para exatamente fazer um aconselhamento adequado e, junto com o médico de reprodução humana, a gente trata. Porque a parte mais fácil, eu diria, é de quem vai fazer engravidar, que é o médico de reprodução. Porque o útero em si, a gente consegue fazer com que essa mulher engravide, né? Me parece, eu não tenho certeza, da maior idade de uma mulher engravidar, eu acho um casal indiano, a mulher tinha 72 anos, 62 Pelo amor de Deus, gente. Assim, né? É uma loucura. É uma loucura, gente do céu. Mas para você ver como é que funciona, desde que o óvulo seja jovem, né? Mas, como é mais fácil do que se imagina, né, doutor? Na época certa. Aí tem que ter cautela, né? Nesse momento tem que ter cautela, tem uma avaliação de uma junta médica, falar, beleza, você quer? Porque a chance de engravidar é muito boa, porque o óvulo é jovem. Hoje, doadora é dela mesmo quando jovem. Então, a coisa acontece. Então, é melhor a gente ter essa certeza antes de que não vai acontecer nada, e anteceder algum acontecimento e partir para um tratamento posterior, porque a chance de sucesso é muito grande. Doutor, muito obrigada pelas suas informações, mas vamos combinar uma coisa, você que está ouvindo a gente, que está nos vendo, programe a sua vida para ter filho antes dos 50 anos, 50 anos está tendo tempo já de você ser avó e não ser mãe, então vamos fazer de forma que dê para fazer tudo no espaço de 4 décadas, né, doutor? É isso aí. Doutor, obrigada, viu? Obrigado a vocês, um grande abraço. Você que está assistindo a gente, quero te convidar para você se inscrever no nosso canal, também ative as notificações, nós temos vídeos novos todos os dias. E você também pode acompanhar a gente nos ouvindo por todas as plataformas digitais, tá bom? Até a próxima, um beijo para você.